Oi, pessoal. Meu nome é Tarsila, tenho 32 anos, sou formada em gastronomia pela Universidade Federal da Bahia, em Salvador, e estou aqui a pedido do Chefes Sem Fronteiras para contar um pouquinho da minha trajetória de cozinha até chegar aqui na Pensilvânia, onde atualmente eu sou trainee cozinheira no Hotel Nemacolin. Na verdade, eu comecei a atuar na cozinha há mais de 10 anos atrás, há cerca de 13 anos atrás. E eu comecei atuando na área de panificação, onde eu tenho muita identificação. E eu passei os primeiros anos da minha vida trabalhando com panificação e com confeitaria. E de lá para cá, atuei em diversos hotéis, atuei em diversas confeitarias em Salvador, em região metropolitana, e adquiri bastante experiência nessa área. Então, depois de muitos e muitos anos trabalhando tanto na área de hotelaria quanto na área de restaurantes, atuando em cozinha quente, atuando também em confeitaria e em panificação. Depois de todos esses anos eu passei exclusivamente para a área de ensino, mas um ensino prático, que foi quando eu comecei a trabalhar na Gastromotiva em 2014, sendo tanto professora quanto coordenadora do curso em Salvador. E o fato de trabalhar especificamente com a gastromotiva me abriu outras possibilidades. E em 2015 e 2016 eu fui convidada pelo Slow Food Brasil para representar o Brasil na Itália, em 2015 em Milão e 2016 em Turim, levando um pouco da gastronomia baiana e falando sobre esse trabalho que a gente desenvolvia na Gastromotiva em Salvador. Em 2016 também eu estive com a equipe fundadora do Refeitório Gastromotiva no Rio de Janeiro. Nós estivemos lá durante 2 meses, na Olimpíada e na Paralimpíada, e cada dia a gente recebia um chefe do mundo diferente. E especificamente esse projeto ele iniciou com o chefe Máximo Bottura, que em 2015 e em 2016 havia sido nomeado chefe número 1 do mundo. Foi lá no refeitório, como coordenadora de cozinha, que eu estive durante os 2 meses ao lado do chefe Máximo Bottura e também ao lado de diversos chefes que são extremamente conhecidos e extremamente reconhecidos no mundo, com diversas estrelas Michelin. Por exemplo, o chefe Alain Ducasse, né, que é um francês altamente reconhecido na gastronomia mundial. Também estive com diversos chefes, como por exemplo o Juan Roca, que nos anos anteriores e após esse ano também foi reconhecido como o melhor restaurante, melhor chefe do mundo. E após esse período, e também durante esse período, trabalhei com o Alex Atala, trabalhei com a Roberta Sudbrack, trabalhei com o Rodrigo, o chefe do Mocotó. E na verdade, durante 2 meses foram dezenas e dezenas de chefes que passaram pela cozinha do refeitório, que eu tive a oportunidade de trabalhar e de conhecer o trabalho deles. E foi, acho que, uma das maiores experiências da minha vida, mas também foi o que me despertou para a questão do inglês, porque afinal de contas trabalhar com tantos chefes, né, internacionais, e você percebe o quanto faz falta não ser proficiente em inglês, não ter o domínio da língua. E a partir daquele momento eu comecei já a amadurecer a ideia de repente trabalhar fora do Brasil, também por causa das oportunidades de estar fora do Brasil através do Slow Food. Eu percebi que essa experiência fora do Brasil era importante, e daí eu comecei a amadurecer essa ideia. Então, em um dado momento, depois de muitos anos trabalhando na área de ensino, na área de coordenação, eu decidi dar esse passo para ter essa oportunidade fora do Brasil. E então foi quando eu iniciei realmente o estudo do inglês e amadureci isso. E foi quando eu conheci também o Chefes Sem Fronteiras. E foi um momento assim bastante desafiador, eu acho que é a melhor palavra, porque em Salvador eu já vinha conquistando bastante espaço na área de ensino. Estava lidando com diversas propostas, né, de assumir turmas em diversas escolas diferentes,
é, e com a possibilidade de expandir, né, minha área de atuação e a possibilidade de fazer dinheiro em Salvador, de fazer dinheiro no Brasil, de não precisar sair do Brasil para dar esse passo profissional. Mas eu acredito que todo profissional tem que saber a hora, né, de recomeçar, a hora de se dar a oportunidade de aprender. E eu acredito que muito por eu ter trabalhado com esses chefes e por eu ter tido essa experiência internacional, eu pude ver que, apesar de dar valor às minhas turmas, apesar de dar valor ao que eu havia conquistado em Salvador, havia a necessidade de eu dar um passo além. E eu deixei essas oportunidades, eu disse não para essas oportunidades naquele momento, para dizer sim a algo que eu acreditava que era necessário para minha carreira profissional. E como mulher, né, como profissional mulher, eu sei que é muito difícil. Eu vejo que é uma área muito limitada, a gente não vê tantas mulheres em destaque. Eu tive a oportunidade também no refeitório de trabalhar com duas mulheres que foram consideradas melhor chefe da América Latina, tanto a Roberta Sudbrack, que chegou a ganhar duas vezes esse título, quanto uma outra chefe que atua na América Latina, porém ela é da Dinamarca. E eu pude ver que eu trabalhei com dezenas e dezenas de chefes e haviam pouquíssimas mulheres atuando nessa área com destaque. E muitas vezes a gente deixa, né, de arriscar por situações. Geralmente a mulher ela é levada a deixar o mercado de trabalho, muitas vezes para cuidar da casa ou para assumir algum tipo de responsabilidade, como filhos e tudo mais. E a carreira acaba ficando um pouco em segundo plano, e isso acaba refletindo no mercado de trabalho. Ou também o medo, a liberdade, que acaba propiciando, né, o fato de você estar fora do país, o medo de ter essa liberdade nas mãos às vezes também existe, né? E eu tive também um pouco desse medo, porque realmente é um desafio muito grande, principalmente quando você já tem uma carreira consolidada, por que, né, arriscar, por que dar esse passo? Mas também eu acredito que é uma aposta com muitas chances de dar certo, com muitas chances de dar resultado e uma aposta que vale a pena. É, então eu apostei tudo, deixei a carreira, deixei toda a minha vida no Brasil e após tantos anos, deixei os meus alunos com muito pesar, gostaria muito de ter terminado a formação deles, mas deixei tudo e resolvi encarar esse desafio junto com o Chefes Sem Fronteiras. Então, iniciei o meu estágio na Flórida, no JW Marriott, e estive na Flórida durante 2 meses. Foram meses de extremo aprendizado, de muito trabalho. Acho que, por mais que a gente saiba e que a gente conheça o mercado internacional e que a gente até já tenha estado fora do Brasil e que a gente já tenha trabalhado com chefes de fora do Brasil, a experiência de estar num resort com uma outra estrutura, com uma outra. A experiência de estar no Brasil com uma outra estrutura, com uma outra mentalidade de profissionais, foi extremamente boa, extremamente enriquecedora. E no auge disso tudo, né, quando eu estava plenamente contente, né, com ter alcançado esse objetivo, e se iniciou a pandemia e com toda a crise existem os desafios, né? A gente é lançado a usar e a ter novos desafios. Nessa hora vem toda aquela dúvida, né? Poxa, deixar uma carreira consolidada para arriscar algo novo e de repente vem a pandemia, vira tudo de cabeça para baixo. E eu tive muito apoio do Chefes Sem Fronteira, foram 6 meses onde eu tive que voltar para o Brasil e estar em quarentena e aguardar. E aí vieram todos os embaraços políticos, a dificuldade de voltar para os Estados Unidos, a dificuldade de encontrar um hotel que estivesse disponível, aberto. E eu tive muita sorte, e não só sorte, mas também muito apoio, tanto da minha família, dos meus amigos, mas também da empresa
que eu escolhi para que fosse a responsável por mim durante esse momento, que foi o Chefes Sem Fronteiras. E eles estiveram comigo durante todos esses meses, acompanharam todo o meu processo, me apoiaram até o último minuto e hoje eu estou aqui de volta, já tenho 2 semanas que estou aqui, num hotel extremamente conhecido, extremamente reconhecido nos Estados Unidos, que é o Nemacolin, que é um hotel que tem 5 diamantes na revista Forbes, que é algo que só para comparar no Brasil a gente só tem um resort com esse mesmo título. E a experiência aqui tem sido algo muito além do que eu poderia imaginar nesse meu retorno para os Estados Unidos. Eu cheguei aqui e são 14 restaurantes, né? 14 cozinhas, na verdade. E na cozinha onde eu atuo, ela estava passando por uma reformulação no cardápio e eu cheguei justamente nesse momento de reformulação. E tinha sido levantado um desafio para os cozinheiros. São 11 cozinheiros, no caso incluindo o chefe e os subchefes. São 11 cozinheiros de todos os turnos dessa cozinha. E foi lançado o desafio de elaborar uma receita de um chili, que é um prato extremamente típico dos Estados Unidos. E a melhor receita ia ser feita uma degustação e a melhor receita ela entraria para o cardápio, né? E eu cheguei e no segundo dia que eu cheguei foi lançado esse desafio e eu tive que criar um chili, uma receita de chili. Basicamente eu nunca tinha feito, eu conhecia, claro, mas só tinha provado uma vez, não era realmente algo que eu tinha um contato maior, que eu tivesse um background, mas aceitei o desafio, como todo brasileiro, né, e como principalmente toda baiana, e foi bem legal, né, poder ter essa experiência dessa criação, mas obviamente sem muita expectativa, afinal de contas, como eu costumo dizer, é como se pedisse a um gringo para fazer um vatapá e esperasse que ganhasse do vatapá de outras baianas, né? Acho que é um pouco de audácia demais. E eu fiz, né? Porque pediram para fazer e tudo mais, mas sem muita expectativa. Então, chegou o dia da degustação. Foram os chefes, mais os chefes executivos do hotel, né? Toda a cúpula. Eles foram para provar no caso, esses 12 chiles. E para minha surpresa e também para minha alegria, já que foi feito no segundo dia da minha chegada, a minha receita ela ganhou das outros 11 cozinheiros que são nativos dos Estados Unidos e que fizeram receitas baseadas no que eles já conhecem do Chile, mas eu levei um pouquinho, né, do tempero da Bahia para essa receita e agradou bastante. E realmente foi, como eles costumam dizer aqui, foi a surpresa, né? Realmente não era esperado, mas foi uma surpresa boa e acho que diz um pouco do que eu posso esperar dessa experiência. Eu acredito que eu vim para os Estados Unidos muito pela questão de aprimorar o inglês, muito pela questão de viver uma experiência fora do Brasil. E às vezes a gente coloca limitações, né? Imagina que, de repente já não é mais a idade de fazer isso, ou pelo fato de ser mulher pode ser muito difícil ir para um lugar, estar sozinha. Eu não conheço nenhum brasileiro aqui, sou a única brasileira até onde eu sei. Estar longe da família, longe dos amigos, longe de todo mundo durante tanto tempo, abrir mão da carreira que eu já vinha tendo bons resultados no Brasil e para ser mais uma latina nos Estados Unidos. Às vezes a gente pode pensar por esse ângulo. Só que realmente, pela minha experiência, eu posso dizer que é um lugar, os Estados Unidos em geral, o país em geral, é um lugar onde realmente você tem oportunidade. Se você tem talento, se você tem algo para oferecer, eles estão super interessados. Então, eu acredito que o fato de eu ter tido esse talento reconhecido aqui, de ter tido a oportunidade de mostrar
um pouco do que eu já aprendi na minha trajetória como cozinheira, me deu bastante expectativa de que realmente vai ser um ano intenso, vai ser um ano de muito aprendizado e que valeu a pena ter passado por tudo que eu passei, apesar da pandemia. Mas de fato é algo que eu aconselho, eu acho que é um investimento que vale a pena, que dá retorno, de fato dá retorno. É, Se você vai para um lugar que tem um movimento alto, em questão de pouquíssimos meses você recupera esse valor. É, e não só pela questão financeira, eu acho que a experiência que eu vim para viver aqui, eu estou conseguindo viver. O amadurecimento profissional que eu vim buscar aqui, eu estou conseguindo alcançar. Às vezes a gente acha que já chegou onde queria chegar, mas eu acredito que, principalmente quando se trata de cozinha, nada. Não existe limite. Não existe limite de aprendizagem, não existe limite de amadurecimento, não existe limite de crescimento. Então eu aconselho a todos que tiveram essa oportunidade, faz uma vaquinha, junta o dinheiro, arrisca, porque eu acho que de todos os investimentos, talvez esse tenha sido o maior dos investimentos que eu fiz na minha carreira e com certeza já tenho colhido bons resultados e bons frutos. Então fica a dica. E essa é um pouquinho da minha história, resumida, mas longa. E vem os próximos capítulos.